Então, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Jean. Então, neste vídeo, eu vou falar para vocês o que é Império do Meio, né? Então, veja, a civilização chinesa, né, que tem uma história muito antiga, não é? Ela nasce por volta de 3.000, 2.000 anos antes do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por volta do século III a.C., a China se organiza como um Estado unificado e desde então ali, mais ou menos por volta do século III, século II antes de Cristo, na verdade a China se percebia e se chamava como Zhongguo, né? Ou Zhongguo. O que é isso, né? Zhongguo ou Zhongguo quer dizer nada mais, nada menos que Império do Meio ou Terra do Centro. Por quê? Porque veja, a civilização chinesa ela se percebia da seguinte maneira: ela estava no centro do mundo, o imperador era o filho do céu e por meio de uma série de ritos, de atos simbólicos, este imperador da China, filho do céu, ele mantinha a ordem social e, por assim dizer, a ordem cósmica por meio destes atos, destes ritos que ele realizava. Isso quer dizer que o imperador, de certa maneira, era um elo entre o que estava além, não é a realidade talvez, vamos dizer assim, metafísica, a realidade celestial e a realidade social. Quer dizer, ele é uma espécie de intermediário naquele contexto da sociedade chinesa, da civilização chinesa. E caso ele parasse de realizar esses ritos, atos simbólicos, ou ele arrefecesse, não é? Cometesse algum erro, esta ordem social que era mantida por meio desses atos do imperador, ela cairia no caos, não é? E daí viriam períodos de desordem social. Então, veja, a civilização chinesa, ela percebia que este imperador, filho do céu, na verdade, não era só imperador da civilização chinesa. Ele era imperador de toda a esfera humana, por mais que as civilizações mais longínquas estivessem distantes dos ensinamentos tradicionais chineses, eles acreditavam que este imperador é que mantinha a ordem no mundo, no universo, por assim dizer, né, no cosmos. E as demais civilizações que, por assim dizer, orbitavam a China no Extremo Oriente, né, os demais povos, como os coreanos, na concepção dos chineses, os japoneses, os vietnamitas, os habitantes da península da Índia, esses demais povos eram nada mais, nada menos do que meros tributários do imperador. Ou seja, eles eram prestadores de tributos que, em maior ou menor grau, se beneficiavam do contato com a civilização chinesa. Então, no centro do cosmos do mundo estava a civilização chinesa, não é? No centro do mundo, e em torno da China haveria os povos ou estados satélites que deveriam prestar tributo ao imperador. Bom,
Portanto, nós podemos dizer que, num certo sentido, a China vivia num relativo isolamento e ela tinha uma situação bastante singular. Porque ela foi durante muitos milênios, ela teve durante muitos milênios uma experiência de uma civilização que tinha a capacidade de absorver os outros povos neste estilo de vida e segundo estas concepções chinesas. Então, quando nós falamos em Império do Meio, nós tratamos aqui uma noção chinesa, uma percepção que os chineses antigos possuíam, não é na verdade, especialmente do século III a.C. até o século XIX, de que a China estava no centro do mundo e que ela possuía uma posição superior aos demais povos. A posição superior de que o imperador é que mantinha a ordem no mundo e os outros estados, os outros povos eram meros tributários desta civilização superior, de cultura superior. E durante muitos séculos, milênios até, o Extremo Oriente, não é a Ásia, o Extremo Oriente asiático, ele teve como principal ordem internacional esta concepção da primazia da China, que só foi quebrada no século XIX com o contato da China com as potências econômicas e industriais da Europa, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, etc. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido a ideia do que é o Império do Meio. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.